Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com eclipse e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho vai ocorrer um eclipse. Na maioria das vezes, quando ocorre esse evento em nossos sonhos, isso é muito assustador às vezes e nos traz certa emoção de acordarmos e ficarmos assustados se vai acontecer algo em nossa vida ou nos próximos dias no planeta. Quando o eclipse ocorre em nossos sonhos, seja ele o solar ou lunar, nós já vamos falar sobre isso, é relacionado a algumas emoções que estão ofuscando o nosso real discernimento sobre alguma situação em nossa vida. Tá? Então o eclipse no seu sonho pode ser tanto o solar como o lunar. Tá? Com relação ao eclipse solar, ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz sobre uma estreita faixa terrestre. Então aqui nós temos o Sol, ok? Aqui nós temos a Lua e aqui nós temos a Terra. Nessa posição, quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocorre o eclipse solar. O eclipse solar. No caso do eclipse lunar, quando a Lua é ocultada total ou parcialmente pela própria sombra da Terra. Então, aqui nós temos a Terra, aqui nós temos o Sol e aqui nós temos a Lua. No caso do eclipse lunar, é a própria sombra da Terra que acaba ocultando a luz incidente da Lua, a luz solar incidente na Lua. Então aqui é a Terra que se interpõe sobre a Lua e o Sol. No eclipse solar, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. No eclipse lunar, a Terra se interpõe entre a Lua e o Sol. Tá? No eclipse lunar, é causado pela sombra da Terra na Lua. O eclipse solar é causado pela sombra, interposição, no caso da Lua, na faixa solar que incide sobre a Terra. Tá? Mas nos dois casos é causado por uma interposição. A caneta vermelha está pegando bem fraco, desculpa. É causado pela interposição. No solar, interposição da Lua, no lunar, interposição da sombra da Terra. E quando um eclipse ocorre na história dos nossos sonhos, na narrativa do nosso sonho, como nós dissemos, é sobre algumas emoções estarem ofuscando nosso real discernimento sobre alguma situação em nossa vida. Então é relacionado a algumas emoções, causando o quê? O real discernimento, ok? Sobre algumas situações em nossa vida. No caso, essa interposição seria causada por nossas emoções, tá? O nosso subconsciente usa essa informação guardada em nossa mente, mesmo de forma inconsciente, para tentarmos transmitir uma mensagem para que possamos corrigir algo que está acontecendo em nossa vida, ao qual está causando um sintoma emocional, que na verdade é sobre não estar tendo o controle correto das nossas emoções, e isso tem atrapalhado muito o nosso agir e o nosso pensar, tá? As emoções, elas têm o poder de alterar nossa percepção do que acontece em nossa volta, causando interferência direta no nosso senso de julgamento. Elas não podem ser cultivadas, elas nascem conosco e são ativadas por gatilhos. Então nós nascemos já com as emoções, tá? E em alguns casos elas causam certa interferência, atrapalhando o nosso real senso de julgamento sobre alguma situação que está ocorrendo em nossas vidas. As emoções, elas se interpõem sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso senso de julgamento, sobre o nosso real discernimento de uma situação. Então,
Assim como o eclipse dura alguns minutos, às vezes algumas horas, as emoções também, elas duram alguns minutos e algumas horas, não dias. Os eclipses não duram dias, as emoções também, elas não ficam em vigor durante dias. E dentre as emoções, nós temos 7 mais básicas, que é a raiva, a felicidade, a tristeza, o medo, a repulsa, o desprezo e a surpresa. A raiva é uma das mais conhecidas das emoções, tá? É uma emoção e em muito caso pode ter um senso negativo, mas ainda assim é um sentimento que às vezes é útil. Ela pode alertar a pessoa que algo precisa ser mudado, indica que alguma coisa não está agradando essa pessoa. E também ela pode ajudar no sentido de causar motivação e num melhor empenho em determinadas coisas. Então, a raiva, muitas pessoas pensam que só tem o seu fator negativo, mas não. Ela tem também a sua importância positiva. E as emoções, elas podem ter fatores positivos em nossas vidas e negativos. A raiva é uma delas. De forma positiva, ela pode agir para causar mudança. Entendemos que algumas coisas estão nos irritando e precisamos mudar, ou mesmo causarmos mais motivação para mudarmos algumas coisas. Mas quando nós perdemos o direcionamento, o controle sobre a raiva, isso pode afetar tanto a nós como as pessoas em nossa volta. Podemos estar agredindo verbalmente e fisicamente pessoas que não têm nada a ver com a história. Nós perdemos o senso real de discernimento, de julgamento. Então a raiva ela pode atrapalhar muito quando não temos o controle sobre ela, tá? Ela é uma emoção que pode nos atrapalhar e fazer com que tomemos muitas decisões erradas. A felicidade também, assim como a emoção, ela tem os seus fatores positivos e negativos. Ela também pode alterar a nossa percepção no sentido de só vermos o lado bom das coisas e não atentarmos para os perigos. Então, diante da felicidade, muitas vezes essa emoção ela causa um estado de ânimo em nossas vidas que paramos de atentar para o perigo. Por exemplo, quando nós somos convidados para fazer parte de algo, de algum evento ou algum acontecimento, e aí nós ficamos alegres, lisonjeados, a felicidade, a emoção da felicidade toma conta e paramos de ver alguns perigos que isso pode causar em nossas vidas, algumas consequências que podemos não saber lidar com elas no futuro. Então a felicidade também tem o seu lado negativo de não ter o controle sobre ela, tá? A tristeza também é uma emoção que ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Ponto positivo é no sentido de que diante de algumas situações que podemos ficar tristes, outras pessoas verem, sentirem essa emoção em nossa vida e de alguma forma tentar ajudar. E o ponto negativo é que muitas vezes diante de certa tristeza, nós não conseguimos sair desse estado. Isso pode gerar uma depressão, afetando o nosso psíquico, o nosso psicológico e o nosso físico também, dependendo. O medo também é uma emoção que ele tem os seus pontos positivos, como por exemplo nos preparar para diante de uma situação de perigo, enfrentar ou correr. Mas também tem seus pontos negativos que ele pode paralisar diante de certas preocupações, diante de problemas a serem resolvidos, não sabermos como lidar com a situação e aí nós ficarmos inertes, sem saber como agir e criar uma zona de conforto sobre isso. Então é uma emoção também que tem os seus lados negativos. A repulsa, no sentido de não aceitarmos padrões que não coincidam com o nosso. Então começamos a achar que se não é como nós pensamos, por exemplo, não serve, está errado. Tá? É uma emoção que também, se não tivermos o controle sobre ela, ela tem os seus lados negativos que podem causar muita dor e sofrimento não só a nós, a outras pessoas. O desprezo, no sentido de ficar, por exemplo, só focando pontos negativos de outras pessoas, esquecer os pontos positivos, pode ser uma emoção que pode trazer consequências ruins para a nossa vida se não tivermos o controle. E por fim, a surpresa. A surpresa também, diante tanto de uma situação boa, de uma situação ruim, de um medo, essa emoção de surpresa, ela vai nos ajudar de alguma forma com relação aos pontos positivos a lidar nos próximos minutos, segundos com a situação. Mas ela pode também tirar o controle de outros sentidos que nós temos.
Então a surpresa também é uma emoção que, se não tivermos o controle quando ela ocorre, ela pode causar fatores negativos em nossas vidas. Claro que se você sonhou com um eclipse, seja lunar ou solar, é relacionado a pontos negativos de emoções que estão tirando o seu senso do julgamento real sobre as situações da sua vida. Isso está gerando um sintoma emocional, o seu subconsciente, usando uma linguagem codificada que chamamos de sonho, está tentando lhe enviar uma mensagem, no sentido de que você controle melhor suas emoções. Como você pode começar a controlar melhor suas emoções? É não agindo precipitadamente, pensando antes de falar, pensando antes de agir. Aparece uma situação na sua frente, os próximos segundos que vão ocorrer, todas as emoções vão ser despertadas na sua vida. Seja a tristeza, a raiva, o desprezo, a surpresa, a alegria. Então, diante dessas emoções, é primeiro você deixar passar esse efeito dessas emoções. Podem durar alguns segundos, alguns minutos, tá? No caso da raiva pode ser um pouco mais, uma hora ou outra. Mas não tomar decisões, não fazer escolhas, não tomar atitudes, posicionamentos diante das emoções. Primeiro, controle elas. Pense antes de falar, pense antes de agir. Se, por exemplo, é a raiva e existem outras pessoas próximas a você, saia do local. Porque senão, às vezes, as ações delas, que não tem nada a ver com o que estava acontecendo, pode te irritar também, pode somar ao que já está acontecendo e você acabar descontando numa pessoa que não tem nada a ver com a história. Saia do local, se ausente um pouco, tá? Seja felicidade, seja surpresa, seja todas essas emoções que nós falamos aqui, tá? Não haja de forma impensada, não seja imprudente, não seja impulsivo. Controle essas emoções, espere, tá? Faça esse senso de analisar a situação primeiro e não deixe você agir conforme a emoção. Porque se você agir conforme a emoção, você vai estar agindo errado. Então, espere primeiro a emoção. É normal isso, tá? A situação vai ocorrer, virá essas emoções, elas brotarão como um gatilho, como nós falamos lá no começo. Essas emoções, elas precisam passar, tá, pelo crivo dos sentimentos que você já tem, que os sentimentos são todas as emoções que você já teve na sua vida de forma mais preparada, tá, de forma mais concreta, daí já se transformou em sentimento. Então você tem certa experiência com relação a algumas emoções que você já vivenciou, a ponto de ter esses sentimentos guardados. Então por isso que, diante das emoções, espere um pouco antes de agir. Pense, tá? Pense para falar, pense para agir, para se posicionar. E aí sim, com mais calma, esperando os efeitos dessas emoções passarem, aí você vai tomar uma decisão, fazer uma escolha, um posicionamento. Então, quando você sonha com eclipse, é relacionado a que algumas emoções, ou uma emoção ou outra, está ofuscando o seu real senso de discernimento sobre uma situação, tá? No sentido de que você está agindo um pouco sem pensar, diante de logo que a situação ocorre. É sobre você ter mais calma, paciência, controlar essas emoções. Controle elas, tá? Você tem o real controle. É você que tem que mandar nas emoções e não as emoções mandarem em você, tá? Isso, agindo dessa forma, vai se transformar em sentimentos mais concretos, numa base mais concreta de discernimento em sua vida, tá? Aí sim virá um real senso de julgamento, tá? Sobre você poder optar por fazer alguma escolha, tomar alguma decisão, o posicionamento. Se você ficou com qualquer dúvida com relação a esse assunto, sonhar com eclipse, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar algum sonho que tiveram envolvendo eclipse em sua vida, relata o sonho. Caso ainda tenha dúvida, deixa também nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!